Olá, pessoal! Nessa nossa aula da disciplina de Química Orgânica, nós vamos falar um pouco sobre as regras de nomenclatura para compostos de carbono e hidrogênio alifáticos, ou seja, para hidrocarbonetos alifáticos. Então, o que são hidrocarbonetos alifáticos? Então, primeiramente, hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos de carbono e hidrogênio. Então, eles só têm na sua estrutura carbono e hidrogênio, não tem nenhum átomo diferente. Alifáticos, não aromáticos. Então, os hidrocarbonetos, eles vão se dividir nessas duas grandes categorias, alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos, não aromáticos, contemplam essas três grandes categorias: alcanos, alcenos e alcinos. Os alcanos são compostos apenas com ligações simples. Alcenos têm ligações duplas e alcinos têm ligações triplas. Nós vamos ver já mais para frente. Vamos começar com os alcanos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos, então compostos apenas de carbono e hidrogênio, com ligações simples apenas. A gente não vai ter ligações múltiplas nesses hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de alcanos. Então, aqui nós estamos com as estruturas representadas em linhas de ligação, fórmulas estruturais em linhas de ligação, e nós podemos ver que só temos carbonos e hidrogênios, nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio, e apenas ligações simples, não há nenhuma ligação múltipla. Quais são as regras de nomenclatura para os alcanos? Nós temos um prefixo. Esse prefixo vai indicar o número de carbonos que o alcano possui, mais um sufixo que indica que aquela determinada substância é um alcano, e esse sufixo é o sufixo -ano. Então, quais são esses prefixos que indicam a quantidade de carbonos? Para o número de carbono 1, né? O alcano com um carbono apenas, o prefixo é met. Então, o nome do alcano com apenas um carbono é metano. Prefixo que indica o número de carbonos, met, mais o sufixo que indica que é um alcano, ano, metano. O prefixo que indica que a substância tem 2 carbonos é et. Prefixo que indica um número de carbonos, 2, mais o sufixo que indica que é um alcano, etano. Então, o hidrocarboneto, né, o alcano com 2 carbonos, etano. Prefixo que indica 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, 5 carbonos, pente, 6 carbonos, hex. Então, aqui nós podemos ver o nome dos alcanos com 3, 4, 5 e 6 carbonos. Os prefixos que indicam o número dos carbonos, mais o sufixo que indica que se trata de um alcano. Propano, butano, pentano, hexano. Segue 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Os prefixos hept, oct, non, dec, undec, dodec. Somando esses prefixos aos sufixos que indicam que se trata de um alcano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, dodecano. Então, aqui a gente já consegue ver os nomes, né, sistemáticos. Então, pela sistematização, né, da regra da União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é quem dá essas regras de nomenclatura para as substâncias químicas, que é a IUPAC. Então, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC, os nomes sistemáticos
para esses alcanos de 1 a 12 carbonos, são esses que a gente acabou de ver. E em cadeias ramificadas, né? Quando a gente tem uma ramificação nas cadeias, como nesse exemplo aqui. Então, nós temos uma cadeia carbônica, mas ela tem uma ramificação. Ela tem um ramo, ela tem um substituinte. Quando ela tem isso, o que é que acontece? Como é que eu dou o nome para esse alcano que tem uma ramificação, que não é uma cadeia normal? Então, nós precisamos dar o nome para o substituinte também. Um substituinte que é também hidrocarboneto, ou seja, esse substituinte também é um substituinte de carbono e hidrogênio. É um substituinte que tem um carbono, né, e 3 hidrogênios, segundo nós vimos, né, já com relação ao desenho da estrutura. Que tem um carbono, né, que está ligado a mais um carbono. Então, faltam 3 ligações que não estão explícitas. Então, essas 3 outras ligações não explícitas são com hidrogênios. Então, o substituinte ligado a esta cadeia é um CH3. O substituinte, que é um alcano também, ele é chamado de substituinte alquil ou alquila. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, numa cadeia, quando ela é ramificada, é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos. Vejam, nós temos aqui uma cadeia de 5 carbonos e aqui um substituinte de 1 carbono. Então, a cadeia principal é essa aqui, né? A cadeia de 5 carbonos. E aí eu tenho que encontrar o nome do substituinte. Esse substituinte, ele tem um carbono. O nome do alcano com um carbono é metano. Mas ele é um substituinte alquil ou alquila. Então, o nome desse substituinte é metil ou metila. Então, nós trocamos o sufixo que indica que é um alcano e colocamos um sufixo que indica que é um substituinte alquil ou alquila, o substituinte, o sufixo il ou ila, portanto, metil ou metila. Então, nós temos uma cadeia principal de 5 carbonos e um substituinte metil ou metila. Mas, para que eu dê um nome sistemático, eu preciso indicar onde esse substituinte metil ou metila está ligado. Para o nome sistemático, eu vou chamar esse substituinte de metil. Quando eu vou me referir ao substituinte, eu posso dizer: esta substância tem um substituinte metil, ou há uma metila ligada a esta cadeia. Não tem problema, eu posso dizer metil ou metila. Mas para a nomenclatura é sempre metil, etil, propil, sempre um radical alquil, um substituinte alquil. O substituinte também pode ser chamado de radical, certo? Então, eu preciso localizar este radical, este substituinte. Onde ele está? Em que posição? E essa posição, ela será indicada como uma numeração. Então, eu preciso numerar a cadeia principal. E eu vou numerá-la começando por uma ponta ou pela outra, né? Então, nós podemos numerar essa cadeia como 1, 2, 3, 4, 5, ou começando pela outra ponta. 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Nós temos aqui as duas numerações possíveis. Qual é a correta? Os substituintes, eles precisam ter sempre a menor numeração possível. Isso nós vamos ver
ao longo de todas as aulas com relação à nomenclatura de todos os compostos orgânicos. Os substituintes precisam ter as menores numerações possíveis. Então, nós temos o substituinte aqui. Se eu iniciar a cadeia, iniciar a numeração da cadeia por esta ponta, o substituinte está na posição 2. Se eu iniciar a numeração da cadeia por esta ponta, o substituinte está na posição 4. Então, onde ele vai ter a menor numeração possível? Iniciando a numeração da cadeia por essa ponta. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o substituinte ele está na posição 2. Uma vez que eu sei o número de carbonos da cadeia principal, o nome do hidrocarboneto da cadeia principal. Qual é o nome do hidrocarboneto com 5 carbonos? Pentano. Então, o nome do hidrocarboneto referente à cadeia principal é pentano. Agora, ele tem um substituinte, que é metil, que está na posição 2. Então, o nome sistemático para este composto é 2-metilpentano. Vejam que, pela regra sistemática, a posição é separada, né? A numeração da posição é separada do restante por um hífen. 2-metilpentano. E não há separação entre o metil e o pentano. É tudo uma palavra só, por maior que ela fique, tá? 2-metilpentano. Então, aqui nós temos um resumo dessa regra. Então, nós temos a numeração da localização da ramificação, um hífen, o nome do radical com o sufixo -il, o prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal, ano. Vejam que aqui não há separação de hífen, tudo é uma palavra só. E se eu tenho mais de um substituinte? E esses substituintes são iguais. Vejam, nós temos a mesma cadeia principal, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o nome do alcano com 5 carbonos? Pentano. Então, o nome da cadeia principal é pentano. Agora, nós precisamos nomear os substituintes. Este substituinte tem um carbono, este substituinte tem um carbono. É um grupo alquil de um carbono. Metil, porque o hidrocarboneto de um carbono é o metano. Ele não é um alcano. Então, a gente tira o sufixo. A gente tira o sufixo referente ao alcano, que é ano, e insere o sufixo que é referente a alquil, que é il. Logo, o nome desses substituintes é metil. Nós temos 2 deles, localizados ou na posição 2 e 3, ou na posição 3 e 4, né? A depender de onde eu vou começar a numerar a cadeia. 1, 2, 3, 4 e 5, ou 1, 2, 3, 4 e 5, né? Os substituintes sempre precisam ter a menor numeração possível. Então, eu vou começar daqui para que eles tenham a numeração 2 e 3. Então, os substituintes, os 2 substituintes metil, estão localizados nas posições 2 e 3. O nome sistemático para esse hidrocarboneto é 2, 3, porque os 2 substituintes estão alocados nas posições 2 e 3, sendo que as 2 posições são separadas por vírgula. Dimetil, di, tri, tetra, são partículas que indicam o número de substituintes. Quantas vezes esses substituintes se repetem? Tem 2?
di, tem 3, tri, tem 4, tetra, tem 5, penta. Dimetilpentano, tudo numa palavra só, tá? Então, ó, um resumo de como fica se nós temos mais de um substituinte igual. A localização da ramificação separada por vírgula em ordem crescente. Hífen, o indicador de repetição, ou seja, quantas vezes aquele radical aparece, aquele substituinte aparece. Nome do radical com sufixo -il, prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal, ano. Então, vejam que aqui tudo é uma palavra só, ó, onde não há nenhuma indicação de separação, é tudo uma palavra só, e aqui é o único lugar onde a gente tem uma separação por hífen. E quando a gente tem substituintes diferentes, como é que a gente vai colocar a nomenclatura quando nós temos substituintes diferentes? Nós temos aqui a mesma cadeia principal, continuamos com o pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, continuamos com o pentano. Mas agora nós temos um substituinte de 1 carbono, metil, e um substituinte de 2 carbonos. O hidrocarboneto de 2 carbonos se chama etano. Então, nós retiramos o sufixo que indica que é um alcano e inserimos o sufixo que indica que é um radical, alquil. Então, sai etano, entra etil. Então, esse é um substituinte etil. Então, esse é o metil, esse é o etil. De novo, precisamos numerar a cadeia de modo que os dois substituintes tenham a menor numeração possível. Assim como no exemplo anterior, né, eles estão nas mesmas posições, então estão nas posições 2 e 3. Mas como que nós vamos escrever no nome sistemático esses radicais, né, esses substituintes? Quem vem primeiro? Os substituintes, eles não são descritos em ordem de numeração, né, de posição, de localização, mas sim em ordem alfabética, certo? Então, nós temos primeiro o etil e depois o metil. Então, o nome sistemático para esse composto é 3, que é a localização, traço etil, que é o nome dele, traço 2, que é a localização do segundo substituinte, traço metilpentano, tudo numa palavra só. Tá? O último substituinte e o nome da cadeia principal fazem uma palavra só. Então, ó, temos aqui, né, de novo, o resumo da regra. Então, localização da ramificação inicial, né? Então, por ordem alfabética. Então, se tiverem vários substituintes, eles vão ser organizados todos em ordem alfabética. Traço, nome do radical com sufixo -il, traço, localização da ramificação final, né? Se forem duas aqui como no exemplo, mas se forem mais, né, eles vão sendo organizados em ordem alfabética. Traço, nome do radical com sufixo -il, prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal, ano. Veja que aqui tudo numa palavra só. Para os cicloalcanos, então, quando a gente tem as cadeias cíclicas, né, as cadeias fechadas, colocar a palavra ciclo na frente do nome do alcano. Então, esse é um alcano cíclico de 6 carbonos. Um alcano de 6 carbonos se chama hexano, né? O prefixo que indica 6 carbonos é hex, o sufixo que indica alcano é ano, hexano. Como é um ciclo, ciclohexano. Como é tudo numa palavra só, sai o H, tá? As regras de descrição de substituintes, então, quando nós temos substituintes nos ciclos,
são as mesmas. Então, nós temos que numerar as cadeias, os substituintes precisam ter a menor numeração possível. Eles vão ser descritos em ordem alfabética, se forem diferentes. Então, as mesmas regras são utilizadas para descrever cicloalcanos com substituintes. Então, por exemplo, aqui nós temos um cicloalcano com um substituinte etil, 2 carbonos, e um substituinte metil, né? 1 carbono. Aqui a cadeia ela pode ser numerada de diversas formas. 1, 2, 1, 2. Então, começando 1 pelo metil, 2 no etil, 1 pelo etil e 2 no etil. Como eu vou escolher quem vai ser o 1, quem vai ser o 2? Porque nesse caso, né, eu tenho 1 e 2. Né? Eu tenho duas possibilidades com a mesma numeração, 1 e 2. Pode ser 1 para o metil e 2 para o etil, ou 1 para o etil e 2 para o metil. Qual eu vou escolher? Eu tenho duas situações, né, com as mesmas numerações. Como eu vou escolher? Eu vou numerar com o menor número o substituinte que vai aparecer primeiro no nome sistemático. Quem vai aparecer primeiro no nome sistemático? Etil, porque ele tem, na ordem alfabética, é ele que aparece primeiro. Então, 1 etil, 2 metilciclohexano, tudo numa palavra só. E vejam como é uma palavra só, saiu o H. E para os alcenos? Alcenos são os hidrocarbonetos, né, onde eu tenho ligações duplas. Carbono, carbono. Então, como nós vamos fazer a nomenclatura sistemática dos alcenos? Aqui para os alcenos, nós temos então o prefixo que indica o número de carbonos na cadeia, que são aqueles mesmos. 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Só que o sufixo muda. Em vez de ano, é eno. Tá? Então, um alceno com 2 carbonos, eteno. Um alceno com 3 carbonos, propeno. Um alceno com 4 carbonos, buteno. Só que aqui a gente precisa indicar a posição da dupla ligação. Mesmo sem nenhuma ramificação, né, sem nenhum substituinte, nós temos já uma numeração que vai indicar a localização da dupla ligação. A dupla ligação também precisa ser indicada com a menor numeração possível. Apesar da dupla estar compreendida entre 2 carbonos, nós vamos indicar, né, a posição da dupla ligação, ela é indicada por apenas um número, tá? Pela numeração de apenas um dos carbonos. Tá? Já se subentende que ela está entre aquele carbono que foi indicado e o próximo de numeração mais alta, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui um alceno de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, seria o hexeno. Mas onde está a dupla? Nós temos que indicar. Nós podemos começar a numeração da cadeia por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dupla estaria na posição 2. Entre 2 e 3, mas nós só indicamos uma das posições. A de numeração mais baixa, subentende-se que ela está entre os carbonos 2 e 3. Ou nós podemos começar a numeração pelo outro lado. Começando aqui em 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a dupla estaria entre os carbonos 4 e 5. Então, nós indicaríamos a dupla na posição 4. Entre 2 e 4, a menor numeração é 2. Então, nós vamos indicar
a posição da dupla. Indicamos a numeração da posição, um traço, o prefixo associado ao número de carbonos, eno. Então, nós vamos colocar 2-hexeno. Ou nós podemos indicar a posição da dupla no meio do nome. Podemos usar o prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal, traço, localização da dupla, traço, eno. Então, nós podemos dar o nome sistemático para esse alceno como 2-hexeno, e aqui o 2 separado do restante do nome por um traço, ou hex2-eno, 2 entre traços. As duas nomenclaturas estão corretas, tá? Não há problema aqui, as duas nomenclaturas estão corretas. E quando há ramificações, valem as mesmas regras anteriores. Nós precisamos indicar a posição da dupla ligação e a posição da ramificação, a posição do substituinte. A diferença é que a dupla ela tem uma prioridade em relação ao substituinte, ao kill, ou seja, a ligação dupla precisa ter a menor numeração. Então, veja este exemplo. Nós temos de novo o hexeno, né? Um alceno com 6 carbonos, só que ele tem um substituinte, ele tem um metil de substituinte, um substituinte de 1 carbono. Nós podemos numerar a cadeia de modo que a dupla ligação esteja na posição 2 e o substituinte metil esteja na posição 5, ou nós podemos numerar a cadeia de modo que o substituinte alquil esteja na posição 2 e a dupla ligação esteja na posição 4. Qual nós vamos escolher? A dupla ligação tem prioridade. Então, eu tenho que escolher numerar a cadeia de modo que a dupla ligação tenha a menor numeração possível. Então, o nome sistemático para esse alceno é 5-metil, e aí o nome do substituinte vai primeiro, 5-metil, 2-hexeno. 5-metil, traço 2, traço hexeno. Ou, como nós vimos anteriormente, a indicação da posição da dupla pode estar logo antes do sufixo que indica alceno. 5-metil-hex, 2-eno. E aqui nesse caso, se metil-hex for ser uma palavra só, o H sai. Aqui em 5-metil-2-hexeno, como o hexeno estava numa palavra separada, mantivemos o H. Aqui, como eu tenho metil-hex como uma palavra só, o H foi retirado. Nós vimos já que os carbonos dos alcenos, eles são planares, né? Os carbonos que fazem duplas ligações, os 3 ligantes deste carbono, eles estão todos no mesmo plano, em vértices de um triângulo equilátero. Então, vejam, aqui nós temos o buteno. 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Nós temos a representação, né, do buteno. Buteno, buteno. No caso aqui, 1, 2, buteno. 1, 2, buteno. Esses dois compostos são 2-buteno. E os dois são planares, tá? Todos esses grupos estão no mesmo plano. Agora, esses dois compostos são iguais? Eles não são iguais. Eles não são iguais. Vejam que eles têm diferenças. Se a gente olhar aqui, nesse aqui, nós temos
hidrogênios para o mesmo lado, CH3 para o mesmo lado. Aqui nós temos, ó, CH3 para lados opostos da dupla ligação e hidrogênios para lados opostos da dupla ligação. Esses compostos não são iguais. Eles não são iguais. No espaço, eles não são iguais. Então, eles não podem ter o mesmo nome. Compostos que são diferentes não podem ter o mesmo nome. Para alcenos, nós temos uma nomenclatura que vai indicar justamente essa diferença espacial entre os grupos. Então, nesse caso, ó, ambos são 2-buteno, mas esse aqui é o cis-2-buteno. Os grupos iguais estão para o mesmo lado da dupla, ó. Se a gente dividir essa dupla no meio, ó, se nós dividirmos essa dupla ao meio, nós temos hidrogênio e hidrogênio, 2 ligantes iguais para o mesmo lado. Metila, metila, 2 ligantes iguais para o mesmo lado. Aqui, nós temos ligantes diferentes para o mesmo lado. Ou ligantes iguais para lados opostos. Ligantes iguais para lados opostos. Então, esse aqui é o trans-2-buteno. Cis e trans são partículas que indicam essa diferença espacial na localização dos substituintes dos alcenos. E para os alcinos? Quando nós temos ligações triplas, como é feita a nomenclatura sistemática para os alcinos? Então, para os alcinos, nós temos o prefixo que indica o número de carbonos da cadeia e o sufixo ino. Então, se aqui nós temos um alcino de 6 carbonos, o nome dele é hexino. Mas assim como nos alcenos eu preciso indicar a posição da dupla ligação, nos alcinos eu também preciso indicar a posição da tripla ligação. E ela também precisa ter a menor numeração possível. Então, nesse caso deste alcino, ou eu numero de modo que a ligação tripla tem numeração 4, ou eu numero de modo que ela tem numeração 2. E aí nós vamos fazer exatamente como nos alcenos. A localização da tripla, seguida de hífen, prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal e sufixo ino, ou prefixo associado ao número de carbonos da cadeia principal, hífen, localização da tripla, hífen, ino. Então, nós temos o 2-hexino ou X2-ino. Mas veja, eu tenho a menor numeração possível. Vou numerar a cadeia de modo a ter a menor numeração possível. Com ramificações, valem as mesmas regras. A ligação tripla, assim como a dupla, também tem prioridade sobre os outros substituintes. Então, aqui vejam, nós temos uma cadeia principal que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, nós podemos numerar de modo que o alcino esteja na posição 1, 2, 3, 4 e o grupo metil esteja na posição 3. Ou nós podemos numerar de modo que o alcino esteja no carbono 1, 2, né? A ligação tripla esteja no carbono 2, e o grupo alquil, né? O metil, esteja no carbono 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos numerar de modo que a ligação tripla tenha a menor numeração possível. Então, o nome aqui é
4-metil, o nome do substituinte vem primeiro, 4, metil, 2, hexino. Né? As numerações são todas separadas por hífen. Ou 4-metil-hex, 2-ino. Quando metil, hex fazem parte da mesma palavra, o H sai. Vejam que aqui, assim como nos alcenos, está subentendido que a tripla ligação está entre os carbonos 2 e 3, mas eu só represento, né, uma das posições, um dos carbonos. Então, com relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos, nós ficamos por aqui.